Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Ele nos mostra homens e mulheres que foram aprovados por Deus por meio da sua fé. O versículo 2 desse capítulo diz que pela fé, pessoas em tempos passados tiveram aprovação. E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. E nós vamos ver nesse capítulo a vida de uma mulher, Raabe, uma mulher cheia de fé. Eu quero ler com você o versículo 31 do capítulo 11. E ele diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Essa história está relatada no livro de Josué, no capítulo 2. E ele vai contar para nós a história dessa mulher, uma estrangeira. E ela vai ser inserida nos relatos do povo de Israel. Após a morte de Moisés, o líder que havia tirado o povo do Egito, que havia sido o libertador do povo de Israel, que já estava há cerca de 400 anos escravos no Egito. Após a morte desse líder tão importante, Deus levanta um novo líder. Deus levanta Josué. E esse homem que vai liderar a entrada do povo de Israel na terra prometida, esse homem que agora vai conduzir o povo após 40 anos no deserto a finalmente conhecer a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Esse homem, em sua liderança, ele decide então, em uma forma estratégica, enviar até a cidade de Jericó 2 espias. E ele pede para que esses homens observem a terra, analisem a terra, as suas fortalezas, como que o povo dessa terra age. E então esses 2 espias vão especialmente à cidade de Jericó. E chegando lá nessa cidade, eles vão até a casa dessa mulher. O texto diz para nós que ela era uma prostituta. E esses homens vão até a sua casa para poder conseguir mais informações a respeito daquele povo. E o texto de Josué capítulo 2 vai contar para nós que as autoridades daquele lugar, o rei daquele lugar, descobre que há ali homens israelitas que foram para espiar a terra, para talvez descobrir ali as suas fraquezas. E então as autoridades vão até Raabe e perguntam a ela sobre esses homens. E ela diz que realmente recebeu a visita desses israelitas, mas que eles já tinham ido embora. Porém, o texto vai dizer para nós que ela havia escondido os 2 espias no terraço da sua casa, debaixo do linho que estava secando. E ela faz ali com esses homens uma aliança. Ela cria com eles um compromisso. E o texto do capítulo 2 de Josué, ele vai mostrar toda essa história para nós. Esses homens que foram acolhidos por essa mulher, eles estavam ali na cidade, usando das suas estratégias militares para que o povo de Deus pudesse avançar na conquista das terras e pudesse então tomar Jericó. E Raabe faz um acordo com eles. Ela diz para eles: olha, quando a cidade for tomada por vocês, porque eu sei que o Deus de vocês dará essa cidade a vocês, porque eu ouvi a respeito dele. Eu ouvi que ele abriu o mar, eu ouvi a derrota sobre os outros reis, e eu sei que o Deus de Israel deu essa terra ao povo dele. E eu quero fazer um acordo com vocês. Quando a cidade de Jericó for tomada, eu peço que vocês preservem em vida a mim, os meus pais, os meus irmãos e a toda a minha família. E por ela ter sido bondosa com eles e escondido eles ali na sua casa, os espias fazem esse acordo com ela. E eles dizem para ela: olha, todos que estiverem dentro da sua casa não serão destruídos. E aí Raabe ajuda esses homens a fugirem do rei de Jericó, a descerem pela janela da sua casa que ficava no muro de Jericó. E ela diz para eles: fiquem nas montanhas durante 3 dias e após 3 dias volte para o seu povo. E esse foi o acordo que Raabe fez com os espias. A vida deles pela vida dela e da sua família. Então os espias vão embora
E o combinado é que Raabe pendure um cordão, um lenço vermelho na sua janela para que eles identifiquem que aquela era a sua casa, quando então Jericó fosse tomada. Que mulher cheia de ousadia! Que mulher cheia de fé! A história vai mostrar para nós que Raabe colocou a sua fé no Deus de Israel, apesar dela ser uma mulher de outro povo. Raabe era uma mulher cananeia e ela era provavelmente adoradora de Baal e de Azerá. Provavelmente ela adorava ídolos. Mas ao ouvir a respeito do Deus de Israel, ao ouvir sobre os grandes feitos e sobre a libertação do povo de Israel, ela decidiu no seu coração colocar a sua fé no Deus de Israel. Ela acreditou que Deus havia entregado a terra aos israelitas. O versículo 9 de Josué capítulo 2 vai nos mostrar isso. Ela acreditou que Deus havia entregado aquelas terras ao povo dele. E isso ensina para nós que não basta apenas a gente ter fé. Nós precisamos colocar a nossa fé no lugar certo. Porque talvez Raabe exercia um tipo de fé nos seus deuses. Exercia talvez um tipo de fé naqueles que eram conhecidos do seu povo como deuses. Mas ela decidiu no seu coração colocar a sua fé no único e verdadeiro Deus, no Deus de Israel. Raabe, ela declara a sua fé em Deus, ao dizer para aqueles espias que ela sabia que Deus havia entregado aquela terra ao seu povo. E a pergunta para o nosso coração é: onde nós temos colocado a nossa fé? Será que a nossa fé está nos nossos dogmas religiosos? Será que a nossa fé está na nossa doutrina religiosa? Está na religião que seguimos? Ou de fato a gente tem colocado a nossa fé em Jesus? Essa é a grande diferença. Muitas pessoas vão seguir as religiões, e sejam elas qual for, por anos, por toda a sua vida. E a sua fé tão empenhada, a sua vida tão devota, vai estar no lugar errado. O convite de Deus para o nosso coração é que a nossa fé esteja unicamente em Jesus Cristo. E quando nós colocamos a nossa fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus, as circunstâncias mudam, a nossa vida muda, a vida das pessoas ao nosso redor muda. Raabe colocou a sua fé no Deus de Israel, e porque ela fez isso, toda a sua família foi poupada da morte. Toda a sua família recebeu uma nova oportunidade de vida. Tiveram as suas vidas transformadas por meio da fé de Raabe. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Toda a casa de Raabe foi salva da morte por causa da fé que ela exerceu no Deus de Israel. E uma fé que é nascida em Deus, ela vai sempre evidenciar a procura pela salvação dos outros. A fé em Deus não é uma fé egoísta, não é uma fé que se preocupa apenas com a minha salvação, não é uma fé que se preocupa apenas com livrar a minha vida ou me livrar de algo mal, mas a fé que nasce no nosso coração, gerada pelo Espírito Santo, ela precisa evidenciar o desejo do nosso coração de também levar os outros à salvação, de conduzir outras pessoas para longe da morte, de conduzir a nossa casa, a nossa família para longe da destruição. A fé produzida no nosso coração, ela precisa de forma evidente desejar que o outro também seja salvo. Raabe, ao longo da história, nós vamos aprender e ver isso com a Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz para nós que Raabe se casou com um homem chamado Salmão. E a prostituta agora vai ter a sua própria família. Aquela mulher que antes vivia de maneira promíscua, que antes não valorizava o seu próprio corpo, que antes talvez vivia solitária, mesmo sendo rodeada por homens,
Agora ela vai construir a sua própria família. Ela vai se casar, ela vai ter filhos e ela vai ter a sua vida restaurada, porque ela decidiu no seu coração colocar a sua fé em Deus. Raabe, ela é colocada na genealogia do próprio Salvador. A história vai dizer para nós que ela está na genealogia de Jesus. E também lá em Mateus nós vamos ver isso. Essa mulher que antes talvez era desprezada pela sociedade onde ela vivia, era uma mulher desacreditada, uma mulher até imoral, ela vai ser colocada na genealogia de Jesus. Uma mulher gentia, que não fazia parte do povo escolhido por Deus, mas que, por colocar a sua fé em Jesus, ela foi restaurada e ela foi colocada na genealogia do Salvador do mundo. Essa história se parece muito comigo e com você, porque nós não fazemos parte do povo judeu. Nós não fazemos parte do povo que foi chamado por Deus em Abraão, mas em Cristo nós nos tornamos parte desse povo. E em Cristo, colocando a nossa fé em Jesus, nós nos tornamos parte do povo de Deus. E eu e você agora podemos fazer parte de uma só família. Pela fé, Raabe teve a vida completamente transformada. De destinada à destruição, agora ela estava destinada à salvação. Alguém que estava entre um povo condenado recebeu a graça e a misericórdia. E agora ela tem uma nova oportunidade de vida. Agora ela tem a oportunidade de recomeçar. Por meio da fé, nós podemos nos livrar de circunstâncias que estão nos conduzindo à destruição. Por meio da fé, você pode livrar a sua família de uma condenação. Por meio da fé em Jesus, situações que parecem ser o fim, situações que estão traçadas para uma destruição, podem se tornar o começo de uma nova história, o começo de uma nova vida. Por colocar a sua fé no Deus de Israel, Raabe foi salva. E aquele cordão vermelho ou aquele lenço vermelho pendurado na sua janela aponta para o Cristo que foi pendurado na cruz. O Cristo que derramou o seu sangue puro e inocente para dar salvação para mim e para você. Assim como aquele cordão era um sinal para que a família de Raabe não fosse destruída, assim como aconteceu lá na Páscoa no Egito, o sangue nos umbrais da porta não permitia que a morte entrasse naquela casa. Assim, Raabe, com aquele cordão vermelho, não permitiu que a destruição chegasse na sua casa. E eu e você, revestidos pelo sangue de Jesus, podemos ser libertos de toda e qualquer destruição que se aproxime de nós ou da nossa casa. Isso garantiu para ela a preservação da sua vida, da sua família e uma nova história a ser escrita. Jesus também permite para mim e para você a oportunidade de termos uma nova história. Ele nos livra da condenação e da morte para nos garantir uma vida abundante e eterna. Mas para isso é necessário fé. E mais do que fé, é necessário que a nossa fé seja colocada em Jesus. Ainda hoje Deus deseja que mulheres se levantem como Raabe e se posicione dentro da sua casa e do seu lar para que Jesus traga salvação a elas. Ainda hoje é necessário, assim como Raabe, que mulheres enfrentem a realidade, as destruições que estão batendo à porta, que mulheres enfrentem as dificuldades que estão chegando no seu lar e coloquem a sua fé em Jesus e tenham a sua história transformada. A fé em Jesus muda a realidade das nossas famílias. E para mudar o ambiente onde nós vivemos, nós precisamos torná-lo um lugar de honra ao nome de Jesus. A vida de Raabe, alinhada com o propósito de Deus, trouxe honra para o Deus de Israel. E que a nossa fé, colocada em Jesus, possa nos levar também a honrá-lo, possa nos levar a glorificar o nome de Jesus. O convite para nós é que nós possamos nos alinhar
aos propósitos de Deus, com a nossa fé em Jesus, sermos um instrumento para que o nome de Deus seja honrado e para que a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor sejam mudadas e transformadas por meio da fé. Que Deus te abençoe.